Boa tarde, senhor presidente. Eu quero cumprimentar o presidente desta casa, senhor deputado estadual Helder Valim, cumprimentar o secretário de Estado da Casa Civil, doutor José Carlos Siqueira, representando neste ato Sua Excelência, o senhor governador Marconi Perillo. Quero cumprimentar o ouvidor-geral, desembargador Gerson Santana Sintra, representante do excelentíssimo senhor desembargador Ney Teles de Paula, presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, na pessoa de quem eu cumprimento o Legislativo Estadual. Quero cumprimentar o promotor de Justiça, doutor Jales Guedes Coelho Mendonça, representante do Ministério Público. De igual forma, cumprimentar o Ministério Público Estadual, cumprimentar o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, conselheiro Andor Cruvinel, que por muito tempo deputado nesta casa também, e agora no Tribunal de Contas dos Municípios. Cumprimentar o assessor parlamentar Renato Rassi, representante do senador Ciro Miranda, o assessor parlamentar Vanderlei Correto, representante do senador Wilder Moraes. Quero cumprimentar a todos os pares, oposição, situação nesta casa, cumprimentar a imprensa, cumprimentar todos os presentes, aos concursados aprovados no concurso da Polícia Militar e que até hoje não foram chamados. E cumprimentar aqui todos os servidores públicos aqui, especialmente aqui os professores, os profissionais da educação que se fazem presentes. Enfim, quero cumprimentar a Polícia Militar presente, Corpo de Bombeiros, enfim. Boa tarde a todos os senhores e senhoras. Oráculos antigos de ascendência portuguesa, a pergunta sobre como poderíamos conhecer o futuro respondiam: consultem as vísceras dos homens, mas não de qualquer homem, consultem as entranhas das vítimas. Do alto desta tribuna, hoje, é desse local que se produzirá esse discurso, assim como a própria pessoa desse deputado que vos fala, dos deputados de oposição ao atual governo e das inúmeras vítimas que esse sistema produz cotidianamente. A ideia que cunhou a realidade política do termo federação é algo de espetacular dentro da história humana. Também o que entendemos como democracia, liberdade, direitos, autonomia ou constituição nos fazem crer no conceito de evolução humana. Quem em sã consciência poderia fazer oposição a tais realidades? E é exatamente por sua importância, pelo que representam intrinsecamente, que esses termos são muitas vezes manipulados como neblina para justificar práticas que pervertem seu sentido original. A Federação Brasileira originalmente foi criada como um arremedo, como uma ideia copiada dos Estados Unidos da América. Assim, não foi concebida para aprofundar a democracia ou proteger direitos. O ideal dos nossos malfadados federalistas, desde o alto do século XIX, foi, sobretudo, capacitar o poderio das oligarquias locais e amparar os seus interesses. Durante toda a nossa história federalista, seja em épocas de governos democráticos ou arbitrários, não temos conseguido dar outro rumo a esta triste história. Ao longo do tempo, as oligarquias regionais desenvolveram métodos eficazes de obter vantagens do poder central e, quando a tanto não conseguiram, sempre fizeram trocas políticas, tentando obter as vantagens de não serem incomodadas nos limites de suas jurisdições. Infelizmente, ainda somos um arremedo de federação, constituída de pequenos feudos e seus senhores, e como só ia acontecer,
Sempre ao lado de um senhor feudal se instalam os puxa-sacos de plantão que vivem das sobras de suas próprias desonras. Aqui em Goiás não é diferente. Vejo com preocupação o exercício dessa função por nosso executivo, que a desenvolve com excelência de um cardeal fiorentino. Como exemplo da miséria histórica do nosso momento, de se notar o decreto 7.964, de 14 de agosto de 2013, mais conhecido como decreto antigreve, que apenas com uma canetada do executivo local, todas as lutas dos trabalhadores brasileiros, sintetizadas no capítulo dos direitos sociais do cidadão brasileiro, vieram por terra. Ou seja, quem decide sobre direitos sociais no Brasil é a Constituição Federal, menos do Estado de Goiás, simbiose de feudo com absolutismo real. Todas estas atitudes apenas denunciam a própria incapacidade do poder central brasileiro de lidar com o arbítrio, a negligência e os abusos dos governos locais. Não estamos aqui para ofender ninguém. A oposição está apenas no exercício de seu papel institucional, o de fiscalizar o executivo e cobrar o irrestrito cumprimento da Constituição Federal e Estadual e da lei. Assim, não estamos afrontando autoridades e pregando o hedonismo rasteiro. Firmes nesse mister, necessário se faz dar voz às vítimas desse governo. Destarte, denunciamos. Na saúde pública, não podemos concordar com a contratação de OS quando sabemos que tais práticas servem para que não existam licitações e, como é de praxe, a contratação de comissionados, verdadeiros cabos eleitorais disfarçados de trabalhadores. Na educação, espraiando-se as práticas feudais do governo de Goiás, acompanhamos com especial atenção o desmonte que fizeram com que a carreira do professor neste Estado, Para tanto, denunciamos que a incorporação da gratificação de titularidade ao vencimento determinado pela Lei Goiana 17.508 de 2011, equiparando os servidores públicos que se qualificaram por esforço próprio àqueles que não procuraram se aprimorar, é inconstitucional. As gratificações de titularidade foram concedidas para atender os princípios constitucionais de meritocracia do servidor público, proporcionalidade, razoabilidade e moralidade. Dessa maneira, ao determinar a equiparação salarial entre servidores que se qualificaram e não se qualificaram, automaticamente a ofensa a todos os princípios constitucionais acima mencionados, conforme nos noticia um movimento sindical dos professores da rede pública estadual. Diante de tudo isso, o Estado de Goiás cometeu deslealdade e má-fé, pois evidentemente agiu com o intuito de economizar aos cofres públicos, ao menosprezar aqueles que estudaram e trabalharam para serem melhores profissionais. Também o Estado de Goiás não pagou o piso nacional do magistério aos professores do Estado de Goiás, sequer sobre a interpretação do Ministério da Educação, além de dar um calote em 4 meses que não foram pagos retroativos, como manda a lei. Assim como denunciam os trabalhadores de educação do Estado de Goiás, o prejuízo acumulado de cada um supera R$ 27.846,78. Este é o valor do prejuízo financeiro que cada professor P3 terá no final de 2014, com o término deste governo. O rombo no salário se deve à retirada da gratificação de titularidade incorporada ilegalmente
para dizer que paga piso salarial. Neste valor, não estão computados a diferença do quinquênio e os 4 meses de calote do reajuste do piso de 2013. Na UEG, as recentes greves colocam em evidência a falta de estrutura e os baixos salários dos professores da instituição. Na segurança pública, o desmonte foi estarrecedor, com redução de investimentos na área cujo orçamento prevê uma diminuição de cerca de 59 milhões na dotação orçamentária da SSP. O Estado cada vez mais está entregue à marginalidade. Isso redunda em mais criminalidade, tornando, por exemplo, a cidade de Goiânia, na 28ª cidade mais criminosa do mundo. Muitos delegados que passam em concurso público em Goiás, ao verem as condições dos prédios das delegacias, os móveis sem condições de uso, banheiros sem o básico de higiene, celas inseguras, etc., desistem de aqui permanecer para cumprir sua carreira. Isso tudo sem falar nas greves da Polícia Civil, estarrecedor para qualquer governo compromissado com a viabilidade de sua administração. Os quartéis da PM não ficaram atrás. Sem contar que na PMBM, falta de efetivo compromete o serviço, tornando a centenária e gloriosa instituição hoje em espectro mal formado da grandeza que já ostentou no passado. Os problemas de saúde na corporação se agravam quando o pouco efetivo tem que desdobrar para dar conta do serviço que se agiganta na mesma proporção da falta de investimento e de concurso público. O trabalho, na verdade, torna-se trabalho escravo, com imposições de escalas desumanas para qualquer trabalhador. Tentando solucionar o problema, criou-se o SINV e o pagamento de hora extra remunerada, ambos inconstitucionais. Preocupa verdadeiramente a adoção dessas políticas na segurança pública, enquanto temos mais de 2.300 concursados aprovados, alguns se fazem presentes, método original de se entrar no serviço público, vamos remendando o vestido novo com trapo velho. Há 16 anos que o efetivo da PM se mantém em 12 mil homens, enquanto que a população quase que dobrou nesse período. Dos 7 milhões de reais previstos para o combate à prevenção de drogas, e é o jornal de maior circulação nesta capital, ou no nosso estado, que denuncia, dos 7 milhões de reais previstos para o combate e prevenção das drogas, somente 71 mil reais, 1%, foi liberado. O secretário João Furtado assinou portaria proibindo a PM de apreender máquinas caça-níqueis. Posteriormente foi citado, juntamente com vários assessores do governo e o próprio governador, no esquema do Cachoeira. No serviço público, a descrença parece epidemia. Servidores públicos desmotivados por não encontrar valorização no serviço, com o parcelamento de database, o confisco nos salários, através do aumento da contribuição previdenciária de 11% para 3,25%, a maior do Brasil. O atendimento precário do IPASGO, que hoje é mais um fantasma do que foi, e mais um desmonte levado a cabo pelo Executivo. Tudo isso se soma para tornar uma avalanche de insatisfação e descrédito nesse governo. Os únicos satisfeitos são aqueles comissionados, cabos eleitorais, e os que participam de algumas benesses deste Estado. Diga-se de passagem, deste Estado feudal. A CELG, enfim, deu sinais de fadiga, apagões e perda de produção dos agricultores e pecuaristas, a fuga de indústrias do Estado devido à crise energética. Todos esses fatores demonstram
o que sempre se soube. Da empresa sempre se sugou tudo o que podia, até a mesma não aguentar mais. O pior é que a mesma ainda serve de motivação para pedir empréstimos bilionários aos cofres públicos, sem nenhum resguardo de seus trâmites e direcionamentos. Vergonhosa é a relação espúria que a Alego mantém com o Executivo goiano. O controle do governo nesta casa beira a infâmia. O desmonte do Legislativo, através de gordas emendas parlamentares, apenas aos deputados da base, mensalão goiano, deixa entender, com clara evidência, as relações incestuosas com que o poder feudal se instala dentro de um organismo democrático, manietando-o, interferindo nas relações contrárias ao arbítrio. Por fim, como controle total do poder absolutista, a imprensa goiana é controlada através de verbas de publicidade que escolhe as notícias que podem ser veiculadas ou não. Muitas vezes temos que ler a Folha de São Paulo, a Carta Capital e outras publicações de renome de fora do Estado para ter notícias dos desmandos da administração daqui. Ademais, chama a atenção o quanto esse governo gasta com publicidade para transformar o Estado em um conto de fadas, quase sempre narrado por ilustres personagens globais. Tudo isto redunda na perseguição que tem sofrido aqueles que se posicionam contra o executivo local. Processos de jornalistas, alguns deles estão aqui, e de deputados. Me refiro ao deputado Mauro Rubem e ao deputado Carlos Cabral, processados pelo governador, como forma de manietar a liberdade de expressão. São corriqueiros. Tudo isso nos envergonha sobremaneira. Destarte, a pergunta que o Estado de Goiás explana hoje é: seria possível corrigir os erros do passado, valendo-nos da prudência do presente? Sim, sem fechar os olhos para os acertos, uma vez que essa é a obrigação de todo governo, podemos colher lições e administrar o passado para saber escolher o futuro que almejamos. Isso é o que fazemos o tempo inteiro na história. Imaginemos a indignação do povo pobre da França, arcando com os custos do Palácio de Versalhes, e o sofrimento dos escravos egípcios, construindo as pirâmides para os faraós. Monumentos criminosos, retrato da exploração humana mais aviltante e de ideologias sobre a natureza apoteótica do poder do soberano. Porém, em que se constituem hoje memórias da humanidade? O poder dos soberanos, construtores de tais obras, foi varrido do mapa, embora permaneçam as obras com valor estético. O governo do Tempo Novo envelheceu, assimilando velhas práticas de um tempo que necessita ser deixado para trás. Ora, se por um lado não podemos reviver o passado, necessitamos ao menos dar-lhe nova moldura, procurar novas feições, para que Goiás seja novamente um lugar bom de se viver. Os erros não podem ser apagados, ficarão sempre na memória de um povo, assim como o Palácio de Versalhes e as pirâmides egípcias. Assim, o que foi um vexame pode tornar um patrimônio cognitivo consolidado, ou seja, eles sempre nos dirão: não errem mais, não errem mais. O que não nos mata só nos fortalece. E cremos sair fortalecidos desta guerra surda e sem sentido, que é a perseguição a quem discorda da voz oficial. E o futuro? Viktor Frankl, psiquiatra criador da logoterapia e sobrevivente dos campos de concentração nazistas, diz que na busca que temos
em dar sentido à vida, de viver o presente com alegria, mesmo que ao nosso redor se instale o caos, deveríamos nos atentar para o seguinte: viva como se estivesse vivendo a segunda vez, e como se estivesse agido tão erradamente na primeira vez, quando está prestes a agir agora. Que só vivemos cada instante uma única vez como presente. Melhor então lidar com a vida sem amadorismo, isto é, presumindo que nossos erros do passado querem roubar de nós as possibilidades positivas do presente. Não podemos nos apegar aos nossos velhos erros e deixá-los se cristalizarem em velhos esquemas mentais que sempre transformam o futuro numa amarga repetição do passado. Que Deus nos proteja, que Deus nos abençoe, mas que sobretudo proteja o povo goiano que tanto necessita da ajuda divina. Deus nos abençoe, muito obrigado.